E eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Salmo 23, e enquanto você abre, eu quero agradecer ao pastor José Moisés, pastora Gidalva, pastora Laion, pastora Cláudia, por abrirem as portas, o conselho missionário por nos receberem, também com um delicioso café da manhã. Muito obrigado por estarmos aqui. Orem por este casal, queridos, né? Eu não vi, porque eu não enxergo de longe, mas o Felipe me disse que o pastor Edinho e a pastora Sandra estão aí, né? O meu beijo para vocês, bom estarmos juntos mais uma vez. Vamos lá, queridos, vamos abrir e ler o Salmo, capítulo 23. E aí vocês me conhecem, né? É por isso, inclusive, que por me sentir em casa, eu me dei o luxo de vir de camiseta pregar. Porque é culto de missões, e essa aqui é a camiseta das duas últimas conferências missionárias que fizemos lá na igreja Atos 29. Por isso eu me dei, pastora e pastor, me dei a liberdade de vir ministrar de camiseta. Vamos ler junto? Vamos ler? Eu vou ler aqui para irmos mais rápido, mas vai acompanhando aí na sua versão. Se eu não me falha a memória, essa versão que vou ler é a NAA, Nova Almeida Atualizada, que diz o seguinte, o Salmo 23: O Senhor é o meu pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas de descanso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Queridos, o que tem a ver Salmo capítulo 23, com um culto de missões? Pode haver relação? Seminaristas, pode haver Regis, Bruna, em breve pastores, acho que Eloá também, né? Pode haver, queridos, relação entre esses dois temas? Então, à luz deste texto, inspirado nesse texto, eu quero que a gente responda juntos hoje, nesta manhã: quem é o nosso pastor? Por que responder essa pergunta? Num culto de missões, a gente fala muito do id, do pregar, do anunciar, mas eu só posso falar de algo que eu conheço. Eu só posso falar e convencer alguém a ser adepto daquilo que eu estou falando, se eu transmito com credibilidade. Então, queridos, eu queria perguntar outras coisas, porque afinal de contas, psicólogo adora fazer perguntas que muitas vezes demora-se uma semana para responder, né? Perguntas do tipo assim: quem é o seu pastor, adolescente? Se tu for perguntado na escola, na rua, quem é o seu pastor? Ele é o pastor pregado na sua igreja, ou de fato ele é o seu pastor? Jovens, na faculdade, no trabalho, se perguntarem quem é o seu Deus, ele é o Deus dos seus pais, ou ele é o seu Deus? Adultos, irmãs, irmãos, se nos perguntarem nas nossas vizinhanças, quem é esse Deus? O que Ele fez na sua vida? Teríamos quais respostas para dar? Ele é o nosso pastor? Ou Ele é o pastor que de vez em quando eu vou na igreja ouvir os pastores pregar? Se você responder que o seu pastor é o José Moisés, a pastora Gidalva, a pastora Laion, a pastora Cláudia, amém? Não está errado.
Mas e aquele que de fato deu a vida pela humanidade? Esse é o seu pastor? E aí, então, à luz desse texto, nós vamos entender de quem é que Davi está falando. E eu gosto sempre de entender o texto, para não fugir do contexto, criando um pretexto. Então, vamos entender um pouquinho sobre o Salmo 23. Primeiro, queridos, que ele é um dos textos mais lidos, provavelmente, no mundo todo. No Brasil, certamente, vejamos, muito comum entrarmos nas casas de pessoas que não se declaram cristãs ou praticantes, não é, do cristianismo, mas é comum entrarmos e termos uma Bíblia aberta no Salmo 23 ou no Salmo 91, mas muito comum no Salmo 23, como amuleto de sorte e proteção. Esse texto ele é muito pregado nas beiras dos leitos de hospital, a fim de levar esperança. Esse salmo também é pregado muitas vezes em cultos fúnebres, em atos fúnebres, a fim de levar esperança e consolo aos familiares enlutados. Mas esse salmo também pode ser pregado muitas vezes numa festa, para levar uma palavra de que, olha, estamos aqui celebrando a vida, porque há um Deus que governa todas as coisas, inclusive a vida, e por isso estamos aqui. Portanto, o Salmo 23, ele é muito rico. E aí, queridos, eu sou muito limitado. Portanto, eu não ouso nesta manhã falar para a igreja tudo que o Salmo 23 pode trazer, porque ficaríamos horas e dias aqui conversando. Mas, enquanto lia esse texto, não sei por qual vez, e é a segunda ou terceira vez que eu prego em cima desse salmo, e sempre me deparo com coisas novas, eu quero apresentar algumas informações que a gente pode tirar daqui. Primeiro, para entender se esse Deus, se esse pastor é o meu pastor. Segundo, para ter um renovo nesta manhã, porque eu tenho certeza que muitos aqui vieram buscar um renovo. Ou terceiro, para entender se de fato eu tenho cumprido o ID, mas cumprido o ID de forma a contento, pregando, ensinando, de fato falando do meu bom pastor. E aí, olha só que interessante, logo no primeiro versículo, quando a gente lê, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aqui tem algumas verdades muito interessantes, alguns ensinamentos a respeito desse texto, porque a gente está falando, queridos, de um homem. E aqui eu quero abrir um parêntese, tá? Para não correr nenhum risco de erro teológico. Há duas interpretações sobre o contexto desse texto. A primeira interpretação é que Davi escreveu esse salmo na adolescência. Há uma corrente que crê nisso, que ele escreveu esse salmo na adolescência, provavelmente depois de já ter sido ungido rei, mas ainda não exercendo o reinado, ainda pastoreando as ovelhas de seu pai. Mas há uma segunda vertente que acredita que Davi escreveu esse salmo já rei em Israel. Independente de qual seja esta ou aquela vertente, o que a gente percebe é que Davi conhecia esse Deus de quem ele falava. Davi sabia de quem ele estava falando, e quando ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, eu não vou falar em hebraico, mas o termo usado aqui não é um termo muito tradicional, muito formal, porque quando nós traduzimos a Bíblia, né, para a língua portuguesa, nós perdemos muitas coisas do original. Diz os estudiosos que quando Davi se
se relaciona com Deus neste salmo, ele diz: o Senhor é o meu pastor, mas não é um Senhor distante, não é um Senhor sentado no alto e sublime trono, de quem eu conheço, porque os meus pais falam, mas Ele é o meu Senhor, Ele é o meu pastor, é com Ele que eu me relaciono todos os dias da minha vida, é com Ele que eu falo todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites e madrugadas, é com o Deus que me protege, que me guarda, o meu amigo fiel, é com este Deus, este Senhor, este pastor, que Davi está falando, e ele diz: o Senhor é o meu pastor, e na língua hebraica, os estudiosos dizem que é uma palavra que dá o ar de mais informalidade, portanto, mais proximidade, mais relacionamento. E nós? Quando nós nos dirigimos a Deus, Ele é o Senhor, no alto e sublime trono, ou Ele é o meu pastor? E aí, olha que interessante, quando ele diz: nada me faltará, esses mesmos estudiosos dizem que a melhor forma de traduzir não é nada me faltará, mas é de nada terei falta. Sabe por quê, queridos? Porque ele não tem tudo o que ele quer, mas tudo o que ele precisa, Deus provê diariamente. Esse é o Deus de Davi. E esse é o Deus que esta igreja incessantemente tem pregado para você, domingo após domingo, aqui nesses púlpitos, pastor Moisés. E é então desse Deus que nós estamos falando, o Senhor, o bom pastor, aquele que supre todas as nossas necessidades e nos leva a crer que de nada teremos falta. Esse é o Deus de que falo nesta manhã. Esse é o Deus que te apresento, caso você não conheça. E esse é o Deus que, caso a sua fé esteja esmorecida, Ele cuida de você. Mas este também é o Deus que nos chama, para que possamos pregar a tempo e fora de tempo, em todos os lugares, e dizer: olha Brasil, olha São Paulo, olha vizinho, existe um Deus que deu a sua vida por nós e se importa conosco. E coube a história, ou ao mover de Deus, ali enquanto a Septuaginta estava reunida e compilando os textos bíblicos, que este salmo ficasse no meio de outros dois salmos. O Salmo 22, que fala do Deus que veio para estar com as suas ovelhas. No Salmo 23, Ele é o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. No Salmo 24, Ele é o bom pastor que arrebata as suas ovelhas. Queridos, há muita riqueza nesse texto. Há muita palavra de ânimo nesse texto, mas o tempo é curto, e a gente vai então para o Salmo 22, e o meu celular já me avisou que o tempo acabou. No versículo 2, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso. A primeira verdade, a primeira graça, o primeiro ensinamento do versículo 2 é Ele. Ele é quem me leva. Ele é quem me conduz para junto das águas de descanso, para os pastos verdejantes. Não é na minha força, não é no meu jeito, não é no meu conhecimento, ainda que isso seja muito importante, é do jeito de Deus. É do jeito do bom pastor, porque Ele sabe todas as coisas, inclusive as nossas necessidades. Vejamos. Ele me leva para junto de águas tranquilas e de pastos. O que é que tem aqui, gente? Tem alimento e tem água. Tem provisão diária, tem cuidado de Deus. E muitas vezes nós ficamos com medo de cumprir o ID do Senhor. Sabe por quê? Porque nós estamos apegados ao nosso emprego, ao nosso salário, pacote de benefícios. A minha casa está aqui. Minha família está aqui, a minha segurança está aqui, e quando nós colocamos a nossa esperança no que vemos, a gente não consegue cumprir o ID do Senhor, porque todas essas coisas passam. Eu já tive um bom emprego numa multinacional,
E eu achava que a minha segurança estava lá. E Deus tem sustentado dia após dia, quando eu entendi que o ID do Senhor, através da psicologia, trabalhando e atendendo, era o que Deus queria para a minha vida. Henry e Ellen, testemunhas fiéis, chegaram na Turquia, não tinha móveis. Chegaram na Turquia, dormiram onde estavam. Num dia ganharam um colchão para dormir no chão. Dias depois, chegou a segunda parte da cama. Compraram parte. Na verdade, quando chegaram lá com seus recursos limitados, Deus foi providenciando. E é interessante ouvir o Henry falar que, como pai de família, o final do mês vai chegando e ele fala: o dinheiro está acabando. Será que é só o Henry que passa por isso? Ou nós também passamos? E aí, queridos, o mesmo Deus que deu o seu único filho por amor a nós, não nos daria gratuitamente todas as demais coisas, como diz lá em Romanos? Esse Deus que tem nos chamado, Ele também tem nos sustentado, dia após dia. Ele nos leva para junto de águas de descanso, para junto de pastos verdejantes. O sustento diário vem da mão do Senhor, não na nossa força. E aí, queridos, no versículo 3, deixa eu ver se eu não pulei muito, no capítulo 3, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Queridos, quando a gente estuda um pouquinho a respeito da rotina de um pastor de ovelhas, de fato, do animal ovelha, não é? E cada um ainda é uma profissão, inclusive, muito recorrente nos nossos dias, naquela região, a gente vê que muitas vezes o aprisco não está do lado de um rio de águas tranquilas, ou da melhor parte do rio para que as ovelhas possam se hidratar. Nem sempre os melhores pastos, os mais verdinhos, nem sempre estão ali do lado do curral. Muitas vezes precisamos atravessar lugares difíceis. E no caminho é Deus quem cuida. Ou seja, na caminhada diária, no dia a dia, é Deus quem cuida, não é na nossa força, não é do nosso jeito, é do jeito e na força de Deus. Ele é quem nos leva aonde está a provisão, onde está o cuidado de Deus, mas durante a caminhada, as nossas oscilações físicas e emocionais não são desprezadas por Deus, porque Ele se importa conosco. Ele se importa com cada um de nós, portanto, tudo quanto é preciso para a caminhada, para o cumprimento do ID do Senhor, Ele providenciará dia após dia. E, gente, a ovelha, ela tem uma característica tão interessante, e quando este homem, rei, ele diz que o Senhor é o meu pastor, ele se compara a uma ovelha. E a ovelha, sem sombra de dúvidas, é um dos animais mais frágeis e sensíveis. Ela não dispõe de nenhum mecanismo de defesa, nenhuma garra, nenhum chifre. Ela é lenta, ela é pesada, ela é míope. Essa é a nossa condição. A gente não sabe o amanhã. A gente não tem força suficiente para dizer: deixa comigo, eu dou conta. Basta o ar ser interrompido, basta o nosso emprego ser tirado, e lá se vai a nossa segurança. E quando um rei, ou alguém, um ungido rei, se compara à ovelha, ele diz: cuida de mim, Senhor. Toma a direção da minha vida e seja o meu pastor. Toma a direção da minha vida e leva-me, Senhor, às águas de descanso. Refrigera, Senhor, a minha alma. Esse era o Deus, o pastor de Davi. E aí, queridos, esse Deus não tem limites. Esse Deus é tudo o que você e eu precisamos. Ed René diz que o Evangelho
todo, é para o homem todo. Portanto, Deus se importa conosco, físico, emocional e espiritualmente falando. Olha só quem é esse Deus de que vos falo nesta manhã. Ele é Jeová El Rui, o Deus que vê. Ele é Jeová Jirê, Deus da provisão. Ele é Jeová Shalom, Deus de paz. Ele é Jeová Tsequenu, Deus da justiça. Jeová Shammah, Deus presente. Jeová Nissi, nossa bandeira, nossa vitória. Ele é o El Shaddai, Deus poderoso. Ele é o Emanuel, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, amigo fiel, socorro bem presente na angústia. Ele é o eu sou, o todo-poderoso, invencível, inabalável, imutável, onipresente, onisciente. Ele é o alfa, o ômega, ele é o começo, ele é o fim, ele é a nossa salvação, ele é o nosso bom pastor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu estou falando para você, que entrou aqui sem salvação. Jesus, o bom pastor, deu a sua vida por você, e nesta manhã há uma palavra de salvação liberada nesta igreja, mas há também renovo aos que vieram buscar, mas há também um desafio para cumprir o ID do Senhor, porque aquele que nos chamou, esse vai nos prover todos os dias. E aí, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O deserto é hostil, o deserto é traiçoeiro, a vida, as metas, tudo isso é traiçoeiro. As empresas, você é mais um número na sua empresa. O deserto é traiçoeiro, o deserto tem feras, o deserto tem morte, o deserto tem destruição, é um lugar de perigo, não dá para andar sozinho. Precisamos andar amparado no bom pastor, aquele que cuida, aquele que dá a sua vida por nós. Não podemos nos esquecer que a caminhada é difícil, portanto não dá para andar sem cobertura, sem cuidado do bom pastor. E eu estou avançando e correndo, e no versículo 5, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Essa mesa é provisão. Nessa mesa tem as demonstrações do cuidado de Deus. Nessa mesa que me distancia dos meus inimigos, quando cada um senta numa extremidade. Quantas vezes você sentou à mesa com pessoas que provavelmente querem o seu mal? Mas Deus sabe disso, e Ele cuida. E Ele não só cuida, nessa mesa tem unção, Ele unge a sua cabeça com óleo, e a unção nesse contexto é muito profunda, não dá para falar muito, mas é capacitação. Vai lá, eu estou te capacitando para a vida, eu estou te capacitando para o cumprimento do chamado, eu estou te capacitando para ser uma testemunha fiel dia após dia. E aí, não é só a unção, vem também o cálice. E os estudiosos trazem a seguinte informação, que é o cálice do renovo, renovo da esperança, renovo da alegria, que muitas vezes a tristeza nos acomete na caminhada, o desânimo, a vontade de desistir, de declinar. Esse negócio de ser crente é muito difícil. Cumprir o ID, Rodrigo, é muito difícil. Mas Deus tem provisão, cuidado. Olha só, queridos, o que diz, perdi o versículo, que diz que Deus tem bordão e cajado. O que a gente aprende aqui? Esse mesmo cajado, ele tem 3 funções. Uma delas, uma espécie de argola, não é essa a melhor palavra, mas é para resgatar a ovelha, que muitas vezes cai em um lugar longe do alcance do braço do pastor. Esse mesmo bordão ou cajado que tira a ovelha na sua outra extremidade, ele tem uma lança para espantar os adversários. E aquela mesma argola que
traz a ovelha para perto, quando ela cai num buraco, também é usada para ir ajustando o caminho da ovelha. A ovelha, assim como você e eu, ela tem uma tendência ao isolamento. Ela tem uma tendência a querer fazer do seu próprio jeito, mas ela é míope, não enxerga o perigo. Ela é pesada, não corre quando é amedrontada. Ela não tem garras, mas Deus tem multiformas de cuidar do seu povo. Deus tem multiformas de cuidar do seu povo diante de todo e qualquer tipo de necessidade, porque Ele não mede esforços para ministrar o amor dEle. Ele foi aquele que deu o seu único filho. E aí, queridos, no último versículo, essa oração, esse poema, que hoje é muito proclamado, rezado, anunciado, lido, cantado, esse versículo esse poema, esse salmo que Davi compôs, compartilhando suas angústias, mas agradecendo, adorando o Deus com quem ele se relacionava, ele encerra dizendo que bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Quando ele fala de habitar na casa do Senhor, aqui tem algumas conotações. Tem a ideia de vir aqui dominicalmente, adorá-lo, buscá-lo, ser orientado. Mas também há um desafio para que tenhamos uma vida diária de devocional, de devoção, de busca pela presença do Senhor. Mas tem uma terceira vertente que talvez possamos, sem ferir o texto, dizer que essa habitação é o centro da vontade de Deus. E qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida? Queria convidar o Ministério de Louvor para vir para cá, já ir tomando lugar. E aí, pastor Moisés, o senhor assume assim que eu concluir. Qual é o lugar de Deus? Qual é o centro da vontade de Deus para a sua vida? Liderar uma célula? Glória a Deus, continue. Intercessão? Glória a Deus, continue. Adoração? Glória a Deus, continue. Pregar Jesus no seu trabalho? Glória a Deus, continue. Mas talvez Deus esteja nesta manhã aquecendo corações, ou reaquecendo corações que se esfriaram na caminhada por conta do medo. Mas o pastor de Davi, ele é o mesmo, ele não mudou, ele não mudará. Portanto, ele cuidará e tem misericórdia de Deus, tem bondade de Deus. Essa misericórdia, ela se renova a cada manhã, queridos. Essa bondade não tem fim, porque o nosso Deus não tem fim. E esse é o Deus que tem nos desafiado nesta manhã, primeiro a confiarmos, segundo, para perguntarmos: Deus, onde é que eu tenho que cumprir o meu ID? Na Turquia? Numa célula? No Nordeste? Onde? Eu quero então te convidar a ficar de pé nesta manhã, enquanto você pergunta ao Espírito Santo de Deus, enquanto você pergunta a Deus, o Pai, o Filho: Senhor, qual é o meu chamado? Para onde é o meu chamado? E o Deus que chama, Ele capacita. O Deus que chama, Ele cuida. E o bom pastor de Davi é o nosso bom pastor hoje.